Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos aqui presentes na nossa sociedade. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa Casa Espírita. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, podem ir separando um recipiente, um copinho, com a sua água, que ao final da nossa atividade, os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Eu gostaria de fazer um convite a vocês, que a partir do dia 2 de janeiro nós vamos iniciar um grupo chamado Roda de Conversa. Serão temas atuais, conversados e discutidos à luz da doutrina espírita. Nós vamos dar uma pausa nos estudos da casa, mas a casa não para. As atividades públicas permanecem igualzinho, não muda nada. O que vai mudar são só da parte interna mesmo dos grupos de estudo. Mas nós estamos abrindo esse grupo, que é a Roda de Conversa, a todos que desejarem participar. Os que estão aqui podem se informar na recepção e os que estão nos acompanhando online podem fazer uma requisição nos comentários. Seu número será inserido para que possam participar também a partir do dia 2 de janeiro e terá início às 19h30, vai até às 20h30, todas as segundas-feiras. Então, para iniciar a nossa tarefa, eu peço a todos que me acompanhem mentalmente na prece inicial. Vamos acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, buscando a figura de Jesus, nos conectando com o alto, pedindo ao Pai que nos abrace, nos abençoe, que Jesus esteja conosco, nos facilitando o entendimento dos seus ensinamentos que serão trazidos através da doutrina, da exposição doutrinária dessa tarde. Que os benfeitores amigos estejam conosco, nos auxiliando, nos inspirando, e que possamos, através desses conhecimentos aqui trazidos, introjetá-los no nosso dia a dia, e que possamos ser pessoas melhores a cada dia, amando um pouco mais o nosso próximo, ajudando os necessitados, sendo mais tolerantes, mais humildes e mais indulgentes. Assim, certos deste amparo, iniciamos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Hoje, o tema abordado será a realeza de Jesus. E quem irá nos falar a respeito do tema, nossa amiga, nossa irmã querida, Rejane Reis. Bom trabalho, Rejane. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Difícil falar de Jesus, mas nós decidimos que em janeiro, aliás, dezembro, por ser o mês do aniversário do nosso mestre, nós estaremos durante todo o mês de dezembro refletindo a respeito de Jesus. Porque Ele é o mestre, porque Ele é o exemplo a ser seguido, Ele é o caminho. Nada melhor do que no mês dele nós passarmos todos os nossos trabalhos aqui refletindo à luz da nossa doutrina espírita, mas refletindo sobre a passagem de Jesus entre nós, a permanência de Jesus entre nós. Mas é muito difícil falar a respeito do mestre, afinal ele é o mestre, o espírito mais perfeito que passou aqui na Terra. E nós, diante de tantas imperfeições e limitações, nos sentimos até constrangidas por falta de vocabulário, porque não existem palavras capazes
de falar a respeito de Jesus. As palavras são vazias. Jesus a gente precisa sentir. A gente precisa procurar vivenciar Ele. A gente precisa procurar trazer os seus ensinamentos para a nossa vida, para essa nossa pequena obra. E procurar, ao máximo, convivermos com esse Mestre através, principalmente, das nossas atitudes. Dentro do nosso Evangelho, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 4, Kardec fala a respeito da realeza de Jesus. Quando nós falamos realeza, a gente já logo remete o pensamento à monarquia, à nobreza, aos reis, aos príncipes, aos grandes castelos, aquela coisa cheia de poder, de muito dinheiro, de muito ouro. Mas a realeza de Jesus é diferente desta realeza que vem à nossa mente quando nós falamos sobre realeza. E no item 4, que é bem pequenininho, Kardec fala de uma forma rápida, assim, mas ele é muito perspicaz, porque dentro desse capítulo, logo a seguir, ele traz uma mensagem lá da Instrução dos Espíritos, e essa mensagem é ditada por uma rainha da França. E ela vai nos falar muito mais adiante na nossa conversa. Então, no item 4, Kardec comenta que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Kardec pergunta, né? E aí nós vamos nos remetermos a uma outra reflexão que está em Mateus capítulo 2, bem no comecinho do capítulo 2, quando Mateus começa a relatar a chegada de Jesus na terra. E aí ele conta que 3 reis magos, mas com relação a esse número existe alguma controvérsia, porque talvez esse número não seja 3, pode ser mais ou menos. Os 3 reis magos, que nós sempre ouvimos falar, esses 3 reis magos, durante o sono, eles foram avisados da chegada do Mestre Jesus. A chegada de Jesus foi anunciada a eles. E eles foram até Herodes, o Grande, e lá noticiaram a vinda de Jesus. Herodes os enviou, solicitou a eles, esses reis eram do Oriente, solicitou a eles que fossem em busca de descobrir a respeito dessa criança. E os reis vão seguindo a sua intuição e chegam àquele local que todos nós sabemos que local foi, que o grande rei da humanidade nasceu. Aquele local humilde, singelo. Esses reis levaram, cada um deles levou um presente a Jesus. Um deles levou o ouro, que tem como símbolo ali o poder temporal, não exclusivamente a riqueza material, mas o poder mesmo. Outro levou um incenso, que simboliza a delicadeza, a vibração, que simboliza o empenho. Outro deles levou mirra, extremamente valiosa na época, porque mirra era usado para conservação, e inclusive nos processos de balsamização, que era muito comum naquela época. Então era algo muito valioso. Aqueles presentes foram ofertados à criança que ali nascia. Os reis voltam, os reis não
entregam a Herodes aquilo que ele havia solicitado a eles, e Herodes, tomado por ódio, manda assassinar todas as crianças, homens nascidos, meninos nascidos naquela época. Jesus, o Mestre, nasce, recebido por reis da terra. O rei da humanidade é recebido por reis da realeza terrena, mas que sabiam da grandeza da chegada daquele Espírito, que reconheciam o tudo que representava aquele grande momento. Houve um outro grande momento registrado também por Mateus, este pelos outros apóstolos, quando do interrogatório que Pilatos faz a Jesus. Aí bem mais à frente, quando Jesus já estava sendo encaminhado para o martírio, Pilatos faz aquela interrogação ao Cristo. Quando ele chega para o interrogatório, ele já havia sido machucado, torturado. Ele chega totalmente machucado, mas com a sua dignidade intacta, com a sua humildade a postos, com seu jeito sereno e amoroso, sem nenhuma revolta, totalmente resignado. E Pilatos fala a Jesus, né? Que Jesus é o rei dos judeus. E então Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Jesus não nega ser rei. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, já haveria a intriga. O meu povo já estaria em luta. Então, olha a grandeza dessa mensagem, dessas poucas palavras do Mestre, que não foram compreendidas por nenhum daqueles que ali estavam. Porque todos aqueles poderosos sentiam-se ali afrontados e sentiam muito medo de perderem o poder que tinham. Porque viam em Jesus um oponente, alguém que poderia tomar o poder deles. Ninguém compreendera que Jesus tinha vindo não pelos reinos da terra. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim trazer a verdade. Demonstrar a verdade. Ninguém entendeu. Ninguém compreendeu a chegada do Mestre. E o Mestre foi crucificado, foi morto. Alguns falam, algumas linhas religiosas falam que Jesus é o Salvador. Jesus não é o Salvador. Jesus veio para nos ensinar o caminho da salvação. Ele veio para exemplificar os passos que precisam serem dados por nós, para nos salvarmos. Jesus não morreu na cruz por nós, para sanar os nossos pecados. Cada cometimento, cada equívoco, cada contrariedade diante das leis de Deus que nós fizermos, não foi a morte do Cristo na cruz que nos salvará. O que nos salvará dos nossos erros será o arrependimento, será o recomeço, será desfazer o mal que se fez através dessa luta cotidiana
que nós, certamente todos nós, estamos tendo. Muitas vezes nos sentimos inclusive injustiçados por Deus, mas estamos aqui passando por muitas coisas justamente por conta disto. Infringimos as leis e a conta nos chega. Jesus ensinou todos os caminhos, mas a gente continua infringindo as leis. No nosso mundo de hoje ainda existem milhares de pessoas que negam Cristo, que negam a realeza de Jesus, que não creem no Cristo, que não conseguem ver o Cristo como Ele é. Essa bondade sublime, esse ser perfeito, governador do nosso planeta. Nós, muitas vezes, nos achamos aqui o centro do universo. Quando a Terra foi formada, Jesus já era Espírito perfeito. Como pensarmos que nós somos o centro do mundo? Como pensarmos que existimos apenas nós aqui? Se, quando a Terra foi formada, Jesus já era um Espírito perfeito. Nós não somos o centro. E a mensagem da rainha da França explica muito bem isso, porque ela, na verdade, ela não traz uma mensagem, ela traz um depoimento, uma experiência. Porque ela se achava o centro do mundo. Ela era uma rainha. Ela se achava o centro. E aí ela descreve a desilusão, a decepção que teve. Ela diz assim: como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que ilusão! Que humilhação! Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Então, quando nós chegarmos lá do outro lado, não interessa quantos títulos, quantos certificados esparramados nas paredes, qual a minha condição financeira. Às vezes a gente observa, né, não apenas os poderosos, materialmente falando, intelectualmente falando, mas às vezes até pessoas mais humildes no sentido de não ser tão intelectualizado, de não ter tanto dinheiro, mas se comportando como se fosse superior a todas as outras pessoas. Muitas vezes trazendo ainda a arrogância dos tempos do passado, que talvez tenham tido uma vida de riqueza, de nobreza, e que ainda que nesta vida com dificuldade financeira, com toda uma alimentação, se comporta como se fosse superior aos outros. Nós somos todos iguais, somos irmãos em Cristo. Cada um de nós com uma caminhada diferente, com um patrimônio moral diferente, com um patrimônio intelectual diferente, mas estamos todos caminhando na mesma direção. Todos com quase as mesmas dificuldades, vivenciando os mesmos tipos de dramas, de problemas, de alegrias, de conquistas. Tudo muito parecido nas nossas vidas.
Alguns com uma facilidade maior aqui, outros ali, mas as nossas vidas são muito semelhantes. E mais, como é que nós vamos encerrar este ciclo? Todos nós. Não é de um mesmo jeito? Não vamos todos desencarnarmos? Que dizem, né, o que é de mais certo na vida é o desencarne? E quando nós desencarnarmos, o final não é igual para todos nós? O que é que nós levamos conosco lá dentro do caixão? Primeiro que nós já não estamos mais dentro do caixão, tomara, né? Nós levamos com a nossa alma o que nós adquirimos aqui, o que nós conquistamos a nível moral, espiritual e intelectual. As coisas, as pessoas, os lugares, tudo vai ficar. E nós vamos nos separarmos de tudo que há aqui. E nos conectarmos com outras esferas, com outros tipos de contatos, sutis, espirituais. Então, qual é a realeza que nós estamos vivenciando hoje aqui na Terra? Qual é a realeza que nós estamos vivenciando? Há 2000 anos Deus falou conosco. Há 2000 anos Deus falou conosco quando Ele enviou Jesus. Jesus foi a mensagem de Deus para nós. E Jesus é tão maravilhoso que Ele enviou maravilhosos para trazer vários ensinamentos, para trazer grandes descobertas. Veio Sócrates, Platão, veio Buda, uma série de maravilhosos espíritos. Mas quando chegou na hora de implantar o amor, Ele decidiu vir Ele próprio. Ele não mandou ninguém a serviço dele. Ele não disse assim, o fulano vai fazer bem. Não, eu quero estar lá. Eu vou fazer pessoalmente este trabalho. Mas e o entendimento com relação ao amor é complicado para nós. E a Joana de Ângeles, na série psicológica, tem um livro dela que ela fala e faz distinção dos patamares do amor. E ela nos diz ali que o berço rústico do amor é a energia erótica, é a sensualidade, é a atração sexual. Isso é o amor na sua forma mais rudimentar. É onde tudo começa. E Jesus, Humberto de Campos conta-nos, Jesus vem andando e uma cortesã o aborda. Olha para Jesus e instantaneamente ela se apaixona por Jesus. Ela é linda. Pensa numa mulher deslumbrante. Ela é deslumbrante. E começa a cortejar Jesus. E insiste para que ele entre, beber uma água fresca, descansar. E ela fica ali assediando para que ele entre. E ele fica só observando. Ela insistindo, argumentando, tentando convencer. E ele observando. Observando. Até que chega um momento que ela mesma percebe que está insistindo demais, então ela se justifica. Ela diz assim: descubro uma luz no teu olhar e procedo assim por te amar. E Jesus diz a ela: hoje não. Talvez amanhã. Passado um tempo,
um bom tempo. Jesus nas suas tarefas, nas suas lides lá, atendendo a todos. No final do trabalho chega uma mulher desesperada pedindo socorro a Jesus. Que Jesus acompanhasse a ela porque ela precisava de ajuda com uma outra mulher que estava numa situação muito mal. Jesus acompanha essa senhora e quando vai chegando no local, ele percebe onde estava chegando. Depara-se com uma mulher tomada de lepra. Antes ela era divina, cheirosa, linda, maravilhosa. Naquele momento, ela estava com aquele odor da lepra, toda desengrenhada, toda desarrumada. E quando ela enxerga Jesus, ela diz: agora tu vens? Agora eu não tenho nada para te oferecer. Então ele olha bem no fundo dos olhos dela e diz: descubro uma luz no teu olhar. Procedo assim por te amar. Este é o amor de Jesus. Este é o amor que Cristo veio ensinar na terra. Nós entendemos amor como algo carnal, que só dando para receber, só fazendo trocas. Jesus dá amor o tempo inteiro. Desde que chegou até o instante em que partiu daqui, e infinitamente, Jesus dá amor. Assim como hoje, Jesus continua a dar-nos amor. Jesus continua a ensinar o amor. Porque muitas vezes surgem situações nas nossas vidas e nós não percebemos, mas é Jesus dando amor. Através de oportunidades de ouro que chegam na nossa vida, de prática de caridade, oportunidade de auxiliar um irmão, de fazer o bem, é Jesus ensinando o amor. E a gente tão voltado para si, a gente não percebe que é Jesus estendendo o amor. Eu trouxe aqui, estamos indo para os minutos finais, o livro Vidas Vazias, psicografia de Divaldo, por Joana de Ângeles. Tem um capítulo que é muito lindo, ele é bem comprido, Rei Triunfante, é o capítulo 2. Traz uma mensagem lindíssima dessa caminhada, desde o início, antes de Jesus nascer, quando Jesus nasceu, como estava a civilização naquela época, como tudo foi andando. E aí, mais para o final do livro, né, ela vai aqui falando das transformações que vão acontecendo a partir do momento que Cristo chega e que começa a pregar esse amor, que começa a ensinar o perdão, a sua mensagem vai invadindo a vida das pessoas e as pessoas vão começando a transformar o ambiente daquela região, do mundo, do planeta como um todo. Então ela vai trazendo várias frases maravilhosas aqui, né? E aí, mais pro final, ela diz: ninguém ficava insensível à sua música incomparável. Vestido de peregrina luz, os seus vassalos multiplicavam-se aureolados de paz. Jamais alguém se apresentara com tanta autoridade que se exteriorizava sem a necessidade de armas, de grupos defensores, dos miserandos recursos terrestres que atemorizavam. Ele aparecia com seus de repente em lugares estranhos e, ao distender as suas mãos, alterava a existência daqueles que passavam a conhecê-lo. Ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo, amava-o ou odiava-o de imediato. Não havia dúvida, ele era o rei, que se esperava, mas para cujo reino
não se estava preparado. Não atemorizava ninguém, exceto pela nobreza dos seus argumentos, quaisquer manifestações infelizes, e disseminava o amor. Negava a intriga, enquanto sustentava os caídos. Pouco a pouco, dividiram-se aqueles que o ouviam. Ele falava dos céus e quase todos queriam a terra. Ele denunciava o crime, a maioria, porém, se comprazia com a sua prática. Ele cantava a humildade e a renúncia, vivendo com total simplicidade, e desagradava aos que cultivavam o orgulho e a posse. A inveja e a sordidez humana passaram a segui-lo, não para aprender a sua mensagem, mas para surpreendê-lo em qualquer dito que lhe pudesse transformar em acusação. E ele a todos surpreendeu, porque viera para amar e servir, edificando um reino de bênçãos. O seu era o ministério de ensementar na história da humanidade o poder do amor em confronto com as sombras dominadoras em toda parte. Por isso foi traído, negado, chibatado cruelmente, e depois arrastou pelas estreitas ruas por onde passara, antes e em triunfo de mentira, na direção do Calvário, que lhe serviria de cenário para a ascensão a Deus. Porque soube desde então que não havia lugar para ele. Prometeu enviar os seus mensageiros em momento grave da sociedade, a fim de que a pudesse conduzir sob sua tutela ao reino dos céus. E é então que surge o Espiritismo, no século das luzes, que ora se expande. O Espiritismo chegou para iluminar as nossas vidas. Jesus está aqui para nos ajudar a encontrar a luz. Aproximemo-nos de Cristo. Natal está aí. Vamos parabenizá-lo através da transformação. A transformação não do outro, a transformação de cada um de nós. Em pessoas melhores, em seres humanos melhores, em criaturas de Deus e em tarefeiros do Mestre. Meus queridos amigos, muito obrigada pela paciência de todos, um abraço no coração de cada um, e agora então eu devolvo a palavra para nossa amiga Beth. Muito obrigada, Regiane. No início da exposição, antes da exposição, eu disse que a cada exposição doutrinária, que Deus nos ajude, que Jesus nos facilite o entendimento do que Ele deixou de ensinamento. E Ele trouxe esse ensinamento hoje através da palestra, um ensinamento bastante importante para todos nós, a humildade que Ele trouxe como exemplo. Então sejamos, como a Regiane disse, pessoas mais humildes, enxergando o nosso próximo como irmãos. Vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade. Eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem. Então, ainda com os pensamentos asserenados, com o coração calmo, pedimos aos benfeitores espirituais que nos auxiliam nessa casa, que envolvam a todos nós em energias benéficas, curadoras, que essas energias alcancem os nossos corações, nos modificando para melhor a cada dia. Que essas vibrações benfazejas alcancem cada célula do nosso corpo físico, nos tornando mais fortes, renovando o nosso ânimo, a nossa perseverança, e que sejamos todos ouvintes dos ensinamentos do Cristo,
mas acima de ouvintes, que possamos agir como os exemplos de Jesus. Pedimos ao Pai que encaminhe os benfeitores espirituais aos nossos lares e que lá eles façam a asepsia de cada ambiente, cada cômodo, deixando lá essas luzes, esses bálsamos de amor, de harmonia, de equilíbrio, que os nossos familiares recebam também esse passe e que se sintam também renovados no amor de Deus. Pedimos ainda para esses benfeitores que magnetizem as águas porventura expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um de nós. Assim, cheios de gratidão, pedimos a licença para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação, pela presença, que todos nós possamos voltar aos nossos lares acompanhados dos nossos protetores.